Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, novo horário, neste caso 21 horas, ok, de segunda a sexta, esse é o horário. E hoje é terça-feira, graças a Deus. Eu quero saber como está a vossa semana. Por favor, escrevam no chat ao vivo ou mesmo nos comentários após a estreia, para que eu entenda como vocês têm estado. E se tem algum pedido de oração, eu peço, claro, podem escrever no chat ao vivo, mas principalmente nos comentários, os comentários vão ficar lá expostos para que eu consiga ver, orar por vocês e pedir oração por vocês, para outras pessoas também orarem por vocês, ok? Glória a Deus em todo o tempo. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado no nosso meio, nos nossos corações. Faz com que nós não sejamos hipócritas, Pai, porque Tu és santo, impossível. Impossível seres mais santo, Tu és a definição de santo. Então, quando nós dizemos que o Teu nome seja santificado nos nossos corações, nós na realidade estamos a dizer que nós entendamos e Te honremos dessa maneira. Obrigado, Senhor, que o Teu reino venha e seja sempre feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que Tu nos dás, baseado em Mateus 6,33. Nós sabemos que, buscando o Teu reino e a Tua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir. Então nós podemos estar tranquilos, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal. Em primeiro lugar, de nós próprios, Senhor. Eu digo não por uma ordem concreta, mas uma ordem que me vem à mente, porque realmente muitas vezes nós apontamos o dedo a dizer que é o diabo, mas a Tua palavra é clara quando diz: não vem tentação ao homem, senão humana. Então, por causa das nossas próprias concupiscências é que nós muitas vezes nos perdemos e nos deixamos cair. Por favor, Senhor, considera tudo e todo o nosso coração. Perdoa as nossas ofensas, não por nós próprios, não por aquilo que fazemos, mas por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro, agradeço-te. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que não nos deixa sós. Em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados. Então nós vamos partir já para a leitura bíblica. Nós estamos quase a terminar Marcos e aqui também em Números nós já estamos no capítulo 16 e vamos hoje até ao 18. Então abre a tua Bíblia em Números, capítulo 16, a partir do verso 41. E nós vamos ler, se assim Deus permitir. Bebe uma aguinha, prepara aí os teus olhos, os teus ouvidos, principalmente o teu coração, para que nós realmente fiquemos abertos à palavra. Ok, meus amados irmãos, sem mais delongas, Números a partir do versículo 41 do capítulo 16. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro. E viram a nuvem cobri-la e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: afaste-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pega um incensário e coloque nele brasas do altar, acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá, que nós vimos no dia de ontem. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Neste caso, em Corá, foram 250 líderes, mais aqueles cabeças principais. Então, uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira,
uma para cada líder das tribos de seus antepassados. Escrevam o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escrevam o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro diante da arca que contém as tábuas da aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel, e cada um dos 12 líderes das tribos, incluindo Arão, levou uma vara para Moisés. Então Moisés colocou as varas na presença do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Depois que retirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou para o povo e cada líder tomou de volta a sua vara. O Senhor disse a Moisés: "Põe a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais mortes." Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: "Estamos condenados, vamos morrer, vamos morrer. Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer?" O Senhor disse a Arão: "Você, seus filhos e seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por quaisquer ofensas relacionadas ao santuário. Mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga seus parentes da tribo de Levi, a tribo de seus antepassados, para ajudarem você e seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança. Quando os levitas realizarem as tarefas que lhes foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela, mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço no santuário e no altar, para que minha ira não volte a se acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas seus parentes, os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor para o serviço na tenda do encontro. Mas você e seus filhos, os sacerdotes, devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta." O Senhor disse ainda a Arão: "Eu mesmo encarreguei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a você e a seus filhos como sua porção permanente. A parte das ofertas santíssimas que não é queimada no fogo é reservada para você. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal como das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa, é santíssima e pertence a você e a seus filhos." Neste caso, amados, só as ofertas queimadas, ou seja, holocausto, que eram inteiramente para o Senhor, ok? Como está aqui a dizer atrás. A parte das ofertas santíssimas que não é queimada no fogo é reservada para vocês, ou seja, os holocaustos eram reservados apenas para o Senhor. Neste caso, então, todas as outras comam-na como oferta santíssima. Todos os sacerdotes a comerão e a considerarão santíssima. Todas as ofertas sagradas e ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-as para o alto diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a você e a seus filhos e filhas como sua porção permanente. Qualquer membro da sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentar ao Senhor.
o melhor do azeite, do vinho novo e dos cereais. Todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertencem a vocês. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. E aqui nós vemos muito a parte relacionada com o dízimo, vou pôr entre aspas por causa do nome, do próprio nome. Ok? Nós vemos qual a intenção principal. Tudo que em Israel for consagrado para o Senhor também pertence a vocês. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecidos ao Senhor serão seus. Mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Neste caso eu vou fazer a diferença. Mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Ou seja, este primeiro filho era consagrado, mas era resgatado, e a primeira cria pura ficaria com eles. A primeira cria de animais, cerimonialmente falando, impuros, seriam também resgatados. Vocês deverão resgatá-los quando eles tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias das vacas, ovelhas e cabras. Elas foram separadas. Asperja seu sangue sobre o altar e queima gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertencerá a vocês, como o peito e a coxa direita, que são movidas para o alto como oferta especial diante do altar. Sim, eu dou a você todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para você e para seus filhos e filhas, para serem consumidos como sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica a seus descendentes. Lembrem-se do contexto, nós estamos a falar aqui dos israelitas. O Senhor disse mais a Arão: vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou sua propriedade e sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. Mais uma vez, neste caso aqui bem específico, fala sobre essa questão. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Ou seja, os israelitas, de maneira geral, não podiam entrar, neste caso, na tenda do encontro, aproximar da tenda do encontro, mas os levitas sim, porque eles foram separados para isso mesmo. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão posição alguma de terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas. Por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. Bem explícito aqui. O Senhor disse ainda a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas: quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como sua herança, entreguem a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Dízimo, para quem não sabe, significa 10ª parte, 10%, ok? Então, quando os levitas recebessem dos israelitas os dízimos, eles deveriam entregar 10ª parte deles, ou seja, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Essa será considerada sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal da sua eira ou do vinho da sua prensa de uvas. Apresentem a 10ª parte do dízimo recebido. Muito interessante isto aqui. Reparem, essa será considerada sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal da sua eira ou do vinho da sua prensa de uvas. Como eles não tinham eles mesmos estas propriedades e tudo mais, eles não cultivavam, então eles não tinham o que oferecer. Mas neste caso,
eles tinham que oferecer um dízimo do dízimo, oferecer nesse sentido, entre aspas, dar ao Senhor um dízimo do dízimo, ou devolver ao Senhor um dízimo do dízimo. Porquê? Porque seria considerado como o primeiro cereal da sua era, ou vinho da sua prensa de uvas. Apresentem a 10ª parte do dízimo recebido dos israelitas como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor e vocês devem apresentá-la ao sacerdote Arão. Entreguem ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. Dê também as seguintes instruções aos levitas. Quando apresentarem a melhor parte como sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo de sua própria eira ou de sua prensa de uvas. Vocês e suas famílias comerão desse alimento onde quiserem, pois é a recompensa por seu serviço na tenda do encontro. Glória a Deus. Não serão considerados culpados por aceitarem os dízimos, desde que entreguem a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Se o fizerem, morrerão. Glória a Deus, amados, pela sua palavra. Claro, nós vendo outra vez, dizendo outra vez isto aqui, temos que olhar para o contexto que aqui está, ok? Mas maravilhosa narrativa, e nós conseguimos entender o quão explícito, não só nas leis que nós já temos lido, mas aqui nesta questão dos dízimos de Deus, era. E vejam esta última parte, mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Muitas vezes nós dizemos, no Novo Testamento é que é assim, no Antigo Testamento não. No Antigo Testamento é que era assim, no Novo Testamento não. Amados, o Deus é o mesmo. Claro que muitas coisas, na nossa visão, mudaram. Claro que sim. Porquê? Porque Cristo veio cumprir já tudo o que ele veio cumprir, ok? Mas o que nós podemos entender é que, na verdade, elas não foram mudadas, elas foram cumpridas e agora nós temos neste caso, a palavra revelada, ok? Mas a intenção sempre Deus considerou e sempre Deus considera. Glória a Deus, amados. Vamos fazer uma pequena pausa para começarmos a leitura de Marcos 16, 1 a 20. 20 segundos. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Marcos 16, 1 a 20. E obviamente nós já estamos aqui no final de Marcos. Glória a Deus, amados. Tem sido uma jornada bem tranquila, bastante boa. E eu volto aqui a incentivar-vos. Meus amados irmãos, se vocês têm pedidos de oração, por favor, podem escrever no chat ao vivo, claro. Mas escrevam nos comentários do vídeo para ser mais tranquilo de gravar o nome das pessoas e de, obviamente, poder partilhar também com outras pessoas para orarmos por vocês, ok? Deus seja louvado. Marcos 16, 1 a 20. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Ok, amados, então nós vemos que, obviamente, teria que ser já depois do pôr do sol, porque eles guardavam o sábado, né? Eles tinham esta prática, então, ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado. Vou dizer 7 da noite, eu não sei, mas só para termos um exemplo aqui. Eles foram comprar, neste caso Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito.
ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus vou por aqui atrás. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita, aqui é a minha direita, ok, parece a minha esquerda, mas a minha direita, de Deus. Os discípulos foram a toda a parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a mensagem com muitos sinais. Isto é de extrema importância para nós entendermos todo este contexto, amados. Glória a Deus. Nós estivemos aqui nesta narrativa, graças a Deus. O que é que diz aqui? Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Interessante que elas foram buscar estas especiarias para colocar no corpo de Jesus para que ele não cheirasse mal, ou seja, para que aquele corpo cadavérico, já seria um cadáver, não cheirasse mal, ou seja, para que conservasse mais a naturalidade. Mas, surpreendidas, elas foram. E Jesus então tinha ressuscitado. É interessante vermos que Jesus Cristo disse aos seus discípulos claramente que ele havia de ressuscitar. O Filho do Homem tem que sofrer estas coisas, mas ao 3º dia ressuscitará. O Filho do Homem... Os discípulos não creram, mas nós vemos noutra narrativa, eu creio que no Evangelho escrito por João, que os fariseus e os mestres da lei, eles creram mais do que os discípulos, que Jesus iria ressuscitar. Tanto é que eles disseram o quê? Disseram aos romanos, é melhor colocarem alguém porque ele disse que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Se os discípulos chegam lá e tiram a Cristo, vai ser pior. Só que eles não esperavam literalmente, obviamente, que Jesus ressuscitasse literalmente, ok? E isso foi algo maravilhoso, amados. Mas nesta narrativa que nós estamos a ler, nós vemos aqui, agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Amados, vocês sabem porque é que diz aqui, incluindo Pedro? Claro que a Bíblia não está
explícita nisto aqui, mas nós podemos entender, pelo contexto que nós temos lido, que Pedro deve ter ficado de rastro, ou seja, deve ter ficado copiosamente mal, a chorar copiosamente, ou seja, chorar é ficar mal mesmo. Porquê? Porque ele negou a Cristo Jesus. Ele não teve tempo ali para pedir perdão, Senhor, perdoa-me. Amados, eu não imagino a dor que Pedro sentiu neste momento, eu não imagino. Então, quando Jesus ressuscitou, neste caso, este anjo que estava aqui no túmulo, aqui fala... Ao entrar, viram um jovem vestido de branco. Neste caso, este jovem foi dar uma mensagem, então um anjo. Este anjo que estava aqui, ele falou, agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro. Vejam o quão atencioso e cuidadoso foi Cristo em relação a Pedro. Neste caso, este mensageiro, claro, mas ele estava a dizer algo que Cristo disse para ele dizer. Isto é maravilhoso, amados. Muitas vezes quando nós pecamos para Deus, seja voluntária ou involuntariamente, aqui eu falo, quando nós entendemos o nosso pecado verdadeiramente, quando o Espírito Santo faz com que nós entendamos em que nós nos sentimos completamente dependentes de Deus, amados, nós temos que lembrar que não é bom nós andarmos sozinhos, ausentarmos de todos, não irmos mais à igreja, não termos mais comunhão com Deus até provar alguma coisa. Amados, o objetivo aqui é ir logo para a Bíblia, e o melhor que nós temos que entender, pedindo perdão obviamente, mas o melhor que nós temos que entender é que Cristo Jesus, mesmo quando nós pecamos, mesmo ao nós termos pecado, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, amados, nós temos de ter a certeza que Cristo Jesus, Ele está-nos a incluir, como incluiu aqui Pedro, está-nos a incluir no seu reino, no seu relacionamento, ou no nosso relacionamento, porque não depende de ti, não depende de mim, mas sim dele. Reparem que tu e eu éramos mortos, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por ti e por mim e nos dar a vida por meio do Espírito Santo. Então isso, amados, isso faz com que nós entendamos que não foi por tu procurares ou por eu ter procurado, mas Cristo Jesus, por causa do seu amor, por causa do seu nome, neste caso Deus, por causa do seu nome, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, fez com que nós então vivêssemos com esta verdade. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Jesus os repreendeu por sua incredulidade obstinada, louca. Eu até vou ver aqui mais palavras para obstinado. Muito teimoso, inflexível, pertinaz, firme, relutante, no mau sentido aqui, obviamente. Então, essa teimosia deles de não crerem. Não creram em Cristo, naquilo que ele disse antes. Não creram nas pessoas que disseram que ele tinha ressuscitado. Então, Cristo Jesus os repreendeu, pois os discípulos se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Glória a Deus, amados. A Bíblia diz que quando nós somos repreendidos, então isso mostra que Deus nos ama, porque Deus repreende aquele que ama. Então não temos que tomar essa repreensão como algo negativo, mas como algo, oh Deus, obrigado, porque isso mostra o amor que tu tens por mim, então eu posso chegar-me a ti por meio do teu Filho. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro. É interessante, amados. Deixa eu ver aqui. Será que é? Os novos idiomas, alguns manuscritos não trazem novas. Alguns manuscritos também implicam, vou dizer entre aspas aqui, um pouco com esta parte final de Marcos, mas, ok, está escrito, amados. Nós vamos apenas dizer o que está aqui e dar graças a Deus por isso, mas entendendo o que está aqui a dizer. Jesus disse aos discípulos, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Reparem que Jesus está a falar com os discípulos, especificamente com os 11 aqui.
Ok? Claro que nós sabemos que em Atos está lá a dizer que logo a seguir, quando neste caso o Judas saiu e entrou outra pessoa, creio que Matias, como o 12º discípulo, mas obviamente ele estava incluído aqui. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Amados, isto é muito mal interpretado aqui. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Em Tiago está a dizer que os demónios creem e estremecem. E então? Eles fazem a vontade de Deus? Não. Em Tiago está a dizer que os demónios creem e estremecem. Então, se os demónios fossem batizados, eles seriam salvos? Amados, não. O que isto está a querer dizer aqui é algo prático. Quem crer e for batizado será salvo. Mas que tipo de batismo é este? É apenas o batismo das águas? A água é que purifica? Amados, em Pedro está a dizer, em 1 Pedro, creio eu, está a dizer que é não no lavar da carne, mas no ter a noção da nova consciência de que nós somos em Cristo Jesus. Nós sabemos perfeitamente que as águas não salvam. Batismo, esse batismo não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. O batismo nas águas, ele representa publicamente que nós já temos frutos dignos de arrependimento. Por isso é que nós temos que ter cuidado quando alguém diz assim, eu quero receber a Cristo, eu ouvi dizer qualquer coisa, e esse alguém quer ser batizado. Muitas vezes nós achamos que esse batismo nas águas salva. Então o que é que nós fazemos? Nós batizamos a pessoa, ou as nossas igrejas batizam a pessoa, sem a pessoa conhecer verdadeiramente a Cristo. Passado um tempo, nós entendemos que aquela pessoa afinal não era realmente convertida, apenas foi algo emocional e ela afasta-se. Isso provavelmente será pior, amados. A Bíblia mostra, por exemplo, no caso de Eunuco, quando Filipe chegou lá, muitas pessoas utilizam esse ponto. Mas Filipe batizou Eunuco logo. Mas Eunuco, ele já conhecia muito da palavra, mas muito. Eunuco, reparem, ele estava a vir de adorar a Deus em Jerusalém. Ele era praticante da palavra, era praticante da palavra. E mais uma coisa, amados, naquela altura, ser seguidor de Cristo significava perseguição. Ou seja, ser seguidor de Cristo significava agora também. Mas naquele caso, a pessoa poderia morrer. Outras pessoas iriam persegui-la e matá-la por ele ser seguidor de Cristo. Então, tomar uma decisão para seguir a Cristo Jesus não é esta parte assim. Quem crê em Jesus, levanta a mãozinha. Amados, mais uma vez eu digo, em Tiago está a dizer, os demónios também creem e estremecem. Isso não quer dizer nada. Então, João Batista veio dizer, claro, naquele contexto, mas é aplicável para os dias de hoje. Porque a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Amados, então nós temos que ter frutos dignos, frutos que mostrem verdadeiro arrependimento. E isso não é de um dia para o outro. Eu ainda não percebi bem a Cristo. Amados, eu nunca já tinha mudança de vida. Todos eles tinham mudança de vida. As pessoas dizem assim, mas naquele dia foram batizados 3.000 homens. 3.000 homens judeus que conheciam perfeitamente as Escrituras. Homens, eu digo seres humanos. Neste caso, até mais, ok? Porque aí foi contado mesmo homens apenas, eu acho. Então, amados, mostra que nós temos que ter conhecimento e prática, amados. Aí sim, se a pessoa já mostra fruto digno de arrependimento, ela então mostra publicamente, pelo batismo das águas, publicamente que ela então é realmente convertida pelo Espírito Santo. E então, amados, nós somos seres humanos, nós precisamos dessa parte palpável, aquela parte do batismo das águas, nós precisamos disso, nós somos seres humanos. Então, essa parte, além de ser algo público, isso dá-nos, amados, porque nós somos seres humanos e precisamos dessa parte palpável, dá-nos essa força mesmo. Eu ressuscitei em Cristo Jesus, pela fé, claro, mas aquilo representa a velha vida, o despojar da velha vida, para o vestir da nova vida. E agora, graças a Deus, nós podemos dizer somos novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo que é velho já passou. Glória a Deus, amados, que então eis que tudo se fez novo. E nós podemos descansar em Cristo realmente. Então, nós não vamos interpretar isto de maneira errada.
nós vemos vários comentários por aí a dizer: não, mas a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Amados, nós temos que entender isso. Inclusive, há pessoas que dizem assim: não, o batismo é só em nome de Jesus, repara. Não, o batismo. Amados, uma coisa que nós temos que entender: quando as pessoas se batizavam com o batismo de João, nós vemos lá em Atos, os discípulos perguntavam assim: mas tu foste batizado com que batismo? E eu disse: batismo de João. Ou seja, eu entendi que eu tinha pecados e tal. Mas não foi batizado em nome de Cristo Jesus, não foi batizado. Há pessoas que dizem títulos, mas amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo representa o quê? O ter os três, neste caso. Então, amados, isto aqui é maravilhoso. Em Mateus, no final de Mateus está lá a dizer, há pessoas que chamam isso de apenas títulos, mas em Mateus está claro isso aí. Muitas pessoas que dizem, não, mas nós temos que ser batizados somente em nome de Jesus. Glória a Deus que temos que ser batizados em nome de Jesus. Mas qual é o mandamento que está em Mateus? Mas aquilo não estava lá. O que está lá? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, amados, porque nós temos a Bíblia Sagrada para que a minha opinião seja vã e para que a tua opinião seja vã, quando a Bíblia declara perfeitamente aquilo que nós temos então que fazer e o porquê. Então, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Amados, isto aqui está a falar de prática de vida, ok? E depois diz, os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem, neste contexto aqui. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Simeão, eu já ouvi dizer que isto aqui cessou, é verdade? Meus amados irmãos, vamos à Bíblia. A Bíblia não diz que isto cessou. Não, ok? Então, mas continua a haver, eu creio plenamente que Deus faça isto quando Ele quer. Eu creio plenamente. Quem sou eu para dizer que isto já não existe, amados? Eu sou ninguém, ok? O que eu posso dizer é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que isto cessou, mas temos que ver uma coisa. Atualmente, isto foi a grande transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Inclusive, nós vamos ver aqui que os discípulos foram a toda a parte e anunciavam essa mensagem, o Evangelho, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Glória a Deus, amados. Então, estes sinais e maravilhas que nós vemos aqui serviram especificamente para a confirmação da mensagem naquele ponto de transição do Antigo para o Novo Testamento, para que eles também entendessem que o Senhor era com eles. Amados, mas não devemos esquecer duas coisas. A Bíblia não diz que isto cessou e quando Deus quer, isto acontece, ponto final, amados. E nós vamos ver, quando aquela narrativa de Lázaro e o rico, quando o rico disse assim, Senhor, mas ressuscita Lázaro, neste caso para Abraão, ressuscita Lázaro para que a minha família creia. O que é que Abraão responde? Eles têm a lei e os profetas. Se não creem pela palavra, eles não vão crer por sinais e maravilhas. A mesma coisa Jesus Cristo fez quando ele disse, um sinal vocês terão. Não é esses sinais que vocês procuram, mas o sinal de que eu ressuscitarei, basicamente. E outra coisa que nós podemos ver, no final dos tempos a Bíblia diz, muitos falsos profetas e falsos cristos, obviamente aqui o Cristos não são Cristos, ok? São falsos, mas eles farão milagres e maravilhas. Se nós formos a Cristo Jesus só por aquilo que os nossos olhos veem, nós vamos sofrer muito mesmo e vamos ser muito enganados, porque, amados, somente a Bíblia Sagrada é que é a palavra de Deus. Tudo o que está aqui à volta, amados, cuidado, nós temos que ponderar bem, Por isso, amados, que não se pode fazer as coisas de um momento para o outro. Eu recebi Jesus, eu quero ser batizado. Ok, então vamos ser batizados. Amados, isso tem que ser de maneira tranquila. E obviamente, volto a falar nessa parte do batismo. Se tu crês que a fé em Cristo Jesus é que salva, verdadeiramente falando aqui, amados, então o batismo é só realmente uma confirmação pública e, obviamente, uma coisa palpável de uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus em todo o tempo, Senhor, nosso Deus, que Ele seja louvado.
Meus amados irmãos, vamos fazer uma pequena pausa para ler apenas Salmos e Provérbios. Deus seja louvado em todo o tempo. Amém. Glória a Deus, amados. Salmo 55, 1 a 23. Ao regente do coral, Salmo de Davi para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Mais uma vez, este salmo significa o quê? Maskil, ou seja, obra literária, obra musical, algo belo, algo bem feito e algo belo, ok? Ao regente do coral. Salmo de Davi para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Ouve minha oração, ó Deus. Não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas sobre mim. Perversas sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde-os, Senhor, e frustra seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros serão guardados de invasores, mas as perversidades e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deus eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que deixam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e Ele ouve minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em Ti. Glória a Deus, amados. Provérbios 11, versículo 7. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. Glória a Deus, meus amados irmãos. Eu desejo que todos vocês tenham uma ótima noite em Cristo Jesus, uma ótima noite de descanso. Já sabem, agora as estreias vão ser às 21 horas. Eu vou pelo menos fazer estes próximos dias assim, para ver também a vossa recepção. Glória a Deus em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Oremos uns pelos outros e volto a dizer, se têm algum pedido de oração específico, podem escrever sim no chat ao vivo, mas escrevam também nos comentários do vídeo, para que eu possa e para que outras pessoas, nós todos possamos ver e orar por ti, ok? Deus seja louvado em todo o tempo e até ao dia de amanhã, se Deus assim permitir. Amém.